Check-up no rádio, hoje com o médico cardiologista da Clínica São José, Dr. Kênio Santos. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Kênio, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Sempre é um prazer aqui estar nesse quadro. Se eu falar que hoje nós vamos tratar aqui sobre síncope, talvez o professor, o que é isso? Mas, na verdade, é desmaios, não é isso? Não, exatamente. Essa é uma queixa comum, Marcos, que a gente enfrenta lá no consultório, de pacientes que chegam com história de que desmaiaram, né? Então, o nome técnico para nós, da cardiologia particularmente, né, o que mais a gente valoriza, seria o termo chamado síncope. E o que seria uma síncope, ou um desmaio que faz com que a gente tenha uma preocupação a mais e necessite de uma investigação maior? Seria uma perda da consciência transitória, com rápida recuperação causada por hipoperfusão do cérebro. Então vamos traduzir isso aí. Basicamente quando o paciente ele tem uma perda de consciência, então ele tem que ter apagado, isso tem que durar um certo tempo e tem que ser causado por baixa quantidade de sangue que chegou ali no cérebro. Isso pode acontecer por diversos motivos e é sobre isso que a gente vai discutir, por diversos fatores, e é justamente isso que a gente vai discutir hoje aqui no programa. Tá? A investigação dessa síncope, quando a gente deve se preocupar mais, quando a gente deve se preocupar menos e quando a gente deve buscar auxílio médico. Tá bom? E como é que ela acontece? No caso, existe uma correlação do coração com os desmaios? Então, pode ter. E esse é justamente o motivo principal de alerta, digamos assim, na investigação médica dos episódios de desmaio, né? Existem os desmaios que a gente divide em duas grandes áreas principais dos desmaios. A primeira coisa, na verdade, é saber se o paciente teve ou não síncope. Porque o desmaio ele pode ser diversas outras coisas. Por exemplo, um paciente que tem convulsão, ele pode ter... Obrigado. Um paciente que tem convulsão, ele pode se apresentar de fato como um desmaio. Ele perdeu a consciência e ele transitoriamente perdeu essa consciência e depois a recuperou. O primeiro passo na investigação médica é distinguir o que é síncope do que é um desmaio de outra causa. Por exemplo, um desmaio ocasionado por uma crise convulsiva, uma epilepsia. Com a história clínica, a gente consegue muita informação. Então, assim, conversando com o paciente, mas principalmente com quem presenciou, é que a gente vai conseguir ter uma definição um pouco melhor e conseguir já ir definindo alguns caminhos de investigação. Por isso é super importante, e aqui já vai o primeiro alerta para todos os ouvintes, que quando você tiver um parente, né, ou algum conhecido em que você presenciou o evento de desmaio, de síncope, é super importante que a pessoa que presenciou também vá à consulta, porque muitas vezes a maioria das informações que a gente colhe é justamente com essas pessoas, com aqueles que presenciaram e não com aqueles que sofreram o processo, tá bom? O ouvinte pergunta aqui o seguinte, essa questão do desmaio, né? A pessoa que desmaia com muita frequência, segundo ela, o pai dela desmaia com muita frequência, né? O ideal seria fazer o exame do coração nesse caso, não? Então, Marcos, aí como eu estava continuando, a primeira coisa que a gente faz é diferenciar o que é uma síncope, né? Alguma coisa que é a perda transitória por um baixo fluxo de sangue no cérebro e um desmaio de alguma outra causa. Quando a gente chega no diagnóstico de síncope, não é síncope, é um paciente. Aí normalmente o que a gente leva em consideração? Tempo de duração, se o paciente sentiu alguma coisa antes ou não, por exemplo, se escureceu a vista, se não escureceu a vista. Se o paciente estava em alguma situação específica, é engraçado, mas você já deve ter visto alguma formatura do batalhão. Eu já fui médico do batalhão, como eu já falei. Várias vezes a gente pegava meninos jovens que não tinham problema cardíaco algum, que caíam durante a formatura só pelo excesso de calor e pela postura que eles tinham que assumir durante um longo período de tempo. Fila de banco acontece isso. Esses são exemplos de síncopes que a gente chama de neuromediadas. Nesses casos a gente fica mais tranquilo, mas é claro que a gente sempre tem que descartar problemas mais graves. Entretanto, a gente também leva em consideração outros fatos. Por exemplo, a gente sempre pergunta se o paciente ele fez xixi ou cocô na roupa, pergunta se teve mordedura de língua, né, se o paciente mordeu a língua. E o que é mais engraçado, a gente vai além, a gente pergunta até qual região da língua mordeu, porque a depender da região da língua, a gente começa a pensar mais em crise convulsiva
ou mais em síncope. A gente pergunta se o paciente estava fazendo esforço na hora que isso aconteceu, ou se foi logo após o esforço. Tudo isso é importante para a gente construir o diagnóstico. Uma vez feitas essas perguntas, é que a gente consegue definir quais serão os próximos passos da investigação. Eu acho que eu falei, inclusive, no programa passado, a medicina de precisão, ou a medicina tem evoluído, de modo a que a gente não use mais uma metralhadora, que a gente atire para todo lado pedindo todo tipo de exame. Né? A gente direciona os pedidos de exame de acordo com a história que o paciente nos conta. Então, o que a ouvinte nos perguntou aí a respeito do pai dela, com certeza merece uma avaliação. Idosos têm condições especiais que podem causar ou podem predispor mais a ter quadros de síncope. E a gente precisa, de fato, definir o que é uma síncope mais grave, ou de origem mais maligna, digamos assim, de origem cardíaca, ou algo que é mais simples, que é neuromediada. Muitas vezes pode ser por desidratação, outras vezes pode ser por alguma medicação que esteja usando, uma hipotensão postural. Enfim, os diagnósticos são múltiplos, precisa sim passar na avaliação. A nossa ouvinte Francineide conta que o esposo dela dá esses desmaios, sendo que ele só vive tonto e sem poder andar. Tem alguma relação com a síncope ou não? Sem dúvida. Eu mencionei da síncope, mas existe também um que a gente chama de lipotímia, que é como se fosse uma pré-síncope. É algo que precede a síncope. A boa parte dos pacientes chega no consultório pra gente justamente com essa queixa de que tive uma turvação visual, ou ando muito tonto, ou ao levantar muito rápido eu fico tonto, quase desmaio. Todas essas queixas elas devem ser levadas em consideração. Existem condições específicas que aumentam a chance de existirem quando as queixas são especificamente essas que eu mencionei. O fato de o paciente ter tontura, o marido da Francineide ter tontura, precisa ser visto em que momento ele tem tontura, se está associado a alguma situação específica, se está associado a uma mudança de posição, a mudança brusca de posição da cabeça. A gente tem que fazer uma grande diferenciação de tontura em relação aos quadros que são mais neurológicos e quadros mais otorrinolaringológicos. Então, às vezes vai ser tratado pelo otorrino com a reparação vestibular, uma recuperação vestibular, um treinamento vestibular. Às vezes vai ter que ser melhor investigado por um neurologista. E muitas vezes isso parte até de uma avaliação inicial do cardiologista ou do clínico geral, para a gente conseguir definir melhor isso aí. Doutor Ken, nós estamos numa vida totalmente estressada. O estresse, a ansiedade, eles só favorecem a síncope? Sem dúvida, Marcos. Como eu mencionei, principalmente as síncopes situacionais, elas são exacerbadas quando o paciente está em situação de estresse emocional intenso. Então, muitas vezes, o paciente ele imagina que aquela situação... E o que é engraçado, algumas vezes o sintoma não vem quando o paciente está passando pelo problema mais sério. Ele demora um pouquinho mais a vir. Ele vem quando o paciente está naquela, digamos assim, a ressaca. Terminou o problema, ele resolveu tudo, o corpo relaxa, mas aí o corpo não consegue desempenhar suas funções de maneira adequada, então eventualmente ele tem uma síncope. Sim, se o paciente ele está num período mais estressante, ele tem uma chance maior de ter desmaios, e esses desmaios têm uma chance maior de serem benignos. É claro que merece, mais uma vez, como eu falei, investigação, precisa toda essa conversa que eu mencionei, história familiar importante, história de morte súbita, história de arritmia na família, história de implante de marca-passo, tudo isso tem que ser investigado, tem que ser perguntado extensivamente ao paciente e precisa ser avaliado numa consulta para avaliação de síncope. O nosso ouvinte Ronaldo conta que geralmente quando caminha, principalmente à tarde, ele tem tonturas, né? E ele quer saber se pode ter alguma relação com o coração. Então, Ronaldo, em relação a esse seu questionamento, normalmente quando a gente caminha, a gente tem uma coisa que a gente chama de descarga, inicialmente descarga adrenérgica, que é uma descarga de hormônios que acontecem, que aumentam pressão, aumentam frequência, tudo isso que a gente precisa para desempenhar as atividades físicas. Mas depois da caminhada a gente tem justamente o contrário, que seria o sistema parasimpático, que é justamente para frear o nosso organismo. Se forem caminhadas leves, é bem estranho essa tontura, A gente precisa avaliar melhor como é que ela é desencadeada, mas principalmente em esforços
mais intensos, você vê muita gente com essa mesma queixa de náusea, inclusive, o cara tem vontade de vomitar, às vezes tem gente que vomita depois da academia, tem gente que fica muito tonto, precisa sentar, tem que ver se não é desidratação, tem que ver se não é esforço excessivo, a gente precisa avaliar algumas coisas. No seu caso, se for uma caminhada de baixa intensidade, eu aconselho a realmente procurar um cardiologista para avaliar melhor, inclusive a sua aptidão cardiorrespiratória, né? O quanto você está adaptado a fazer aquele tipo de exercício. Porque se baixa carga já causa algum sintoma, né? A gente precisa avaliar melhor até para que você faça isso o exercício com mais segurança. Por isso que é importante, doutor Queno, antes de qualquer prática de exercício, procurar o cardiologista? O ideal é que exercícios de moderada a intensa, né, a grande intensidade, moderada a grande intensidade, sempre tem uma avaliação pré-participativa. Isso não significa dizer que o paciente ele precisa passar por teste ergométrico, por eco, por todos os exames da cardiologia. Não. Algumas vezes a gente indica sim esses exames. Mas, pelo menos, uma avaliação clínica e um eletrocardiograma, a gente precisa nesses pacientes, que é um rastreamento básico para a gente saber qual é o risco que aquele paciente tem de desenvolver arritmias, de ter algum problema mais sério, como um infarto, ou algum outro problema indesejável aí durante a prática do exercício físico. Existem formas de você evitar a síncope? Sem dúvida. Uma vez diagnosticada a síncope, né, a gente tem, a depender de qual seja a causa, por exemplo, síncopes neuromediadas, são aquelas síncopes vasovagais. São daquelas pessoas que, doutor, eu normalmente desmaio quando eu tenho, por exemplo, uma mulher jovem, que normalmente quando eu estou em fila de banco, quando está muito quente, ou quando eu estou muito estressada, ou quando eu faço muita força. Nessas pessoas, a gente tem algumas indicações. Por exemplo, uma das primeiras recomendações é evitar desidratação. Então, a gente recomenda que essas pessoas tomem de 3 a 4 litros de água por dia. Uso de meia compressiva ajuda também. Fazer alguns exercícios específicos, que é o que a gente chama de treinamento ortostático, que a gente explica no consultório quando o paciente tem isso. Isso evita também as crises, faz com que o paciente ele tenha ele tem um tônus, digamos assim, de retorno venoso melhor. Quarto, a gente pode também fazer o uso de alguns medicamentos em pacientes que são resistentes a isso. Existem alguns outros treinamentos, né, que envolvem algumas manobras de preensão, né, que a gente ensina também no consultório. Enfim, a gente tem uma infinidade de recomendações para esses pacientes, mas talvez a recomendação mais importante seja quando você, uma vez diagnosticado, né, com esse tipo de síncope, que é um pouco mais benigna, você, ao reconhecer que vai tê-la, porque normalmente é aquele paciente que tem os pródromos que eu disse, né, que são aqueles sintomas premonitórios, que o cara sente, minha vista está escurecendo, ou eu estou ficando pálido, minha mão está gelando, enfim. Esses pacientes, o ideal é que eles sentem ou deitem imediatamente no local onde eles estejam, para evitar que eles caiam. Né? A nossa maior preocupação, nós temos duas grandes preocupações no paciente que tem síncope. A primeira é que ele caia e sofra um traumatismo. Então essa é uma grande preocupação, principalmente quando é idoso, principalmente quando usa anticoagulante. E segundo é que o paciente sofre o que a gente chama de morte súbita, que é aquele cara que estava bem, normalmente o mecanismo é por arritmia, teve uma arritmia e chegou a falecer. Então são as duas grandes preocupações. Uma outra, Marcos, que eu queria mencionar para você aqui, uma outra questão que é bastante discutida é, muitas vezes as crises de ansiedade elas são confundidas com problemas cardiológicos. Então, por exemplo, chega muita gente no consultório dizendo, não, nunca desmaiei, mas doutor, de vez em quando eu tenho minha vista escurecida ou as minhas mãos ficam bem pálidas. O que será que é isso? É claro que tudo isso envolve, como eu já falei, uma boa consulta, com a conversa, exame físico, a gente mede a pressão desses pacientes deitado, sentado, em pé. Tudo isso é importante para que a gente possa construir o raciocínio clínico e de fato dar um diagnóstico mais acertado ou indicar o melhor exame para o paciente. O nosso amigo Lázaro, lá da Barra de Santana, em Jucurutu, ele é ciclista. Ele pergunta o seguinte, doutor Quênio, um ciclista ao pedalar e fazer um grande esforço físico,
é possível que falte oxigênio no cérebro e possa ocorrer uma síncope? Então, Marcos, você que é ciclista também, né? Você já tem essa dúvida. Acho que já serve para todo mundo aí que pratica exercício de mais alta intensidade. Normalmente não, Lázaro. Isso não é comum de acontecer, uma vez que o paciente que tem já um condicionamento cardiovascular melhor, ele tem um desenvolvimento melhor, inclusive, da vasculatura, ele consegue fazer essa vasodilatação, né? Dilatar os vasos que chegam ao sangue de maneira mais adequada. Na maioria das vezes, o que acontece em quem faz esforços dessa magnitude e, né, por tanto tempo, algumas vezes, são dois diagnósticos principais. Ou o cara não se alimentou bem e tem hipoglicemia e pode ter um desmaio por conta da hipoglicemia, ou o cara pode desidratar. Mas eu sei que vocês já são macaco velho nisso, né? Vocês já são pessoas mais experientes no ciclismo, vocês não vão, né, marcar essa bobeira aí de não se alimentar, nem levar sua água ou sua destrose, enfim, o seu carbogel para durante o esforço de mais longa duração isso acontecer. Se houve, assim, eu estou mencionando isso normalmente em pessoas que não têm problemas de saúde, pessoas rígidas, que é o comum. Mas existem alguns casos, são muito poucos, né, em que as pessoas vão começar a fazer esforços de maneira intempestiva. Então, assim, começam do nada, já querem fazer 50, 60, 70 quilômetros de bicicleta. Começam do zero para isso. Então, assim, a gente sempre pondera, né? A diferença entre o veneno e o remédio não é a dose? Do mesmo jeito. No exercício acontece da mesma forma. A gente vai expondo o paciente a cargas progressivas. Por quê? Porque pode ser que um ciclista, principalmente os ciclistas novatos e amadores, que não fazem uma boa preparação, estão lá obesos ou já tem problema cardíaco e nunca procurou um médico para saber se tem algum problema, fazem esforços muito grandes, sim, esses caras podem ter alguma arritmia subliminar, que a gente não tem identificado ainda, ou podem ter um risco maior cardiovascular, e o ideal é que eles sejam avaliados aí com a prova de esforço para fazer esse tipo de exercício. Ouvinte pergunta, quando tem hipoglicemia, pode levar ao desmaio ou não? Pode. No caso da hipoglicemia, a gente não pode chamar de síncope, tá certo? Porque, por definição, a síncope é quando tem um baixo fluxo de sangue para o cérebro, mas a gente chama isso de sintomas neuroglicopênicos. O que é isso? O nosso cérebro ele se alimenta basicamente de glicose. Ele não se alimenta de outros tipos de fonte de energia. Então, se o cara tem hipoglicemia, especialmente hipoglicemia abaixo de 55 a 50, ele pode começar a ter alguns sintomas. Os primeiros sintomas são dor de cabeça, o cara tem um pouco de tontura, pode tremer, extremidade fica gelada, todos aqueles sintomas que a gente já comentou que são premonitórios. Mas pode chegar sim ao desmaio. Inclusive é uma das causas de paciente inconsciente que chega no pronto-socorro. O lado bom disso, Marcos, é que rapidamente a gente consegue reverter. Se a hipoglicemia for a causa, é só administrar glicose ou uma outra medicação que chama glucagon e o paciente já reverte essa síncope. Abraço aqui a nossa amiga Célia, da Barra de Santana, aquele abraço, hein? Obrigado pela audiência. Você falou agora há pouco em síncope benigna, existe a maligna também? Então, síncope existe. A síncope benigna, que é aquela que eu chamei de neuromediada, que está relacionada àquelas situações de calor intenso, ficar muito tempo em pé, o cara que tem algumas situações que disparam a síncope. Normalmente isso aí acontece por desidratação ou uso de algumas medicações. Normalmente essa é o que a gente chama de síncope benigna, que é uma síncope que é basicamente ela é inconveniente porque ninguém quer desmaiar, né? Existe o risco da queda, o trauma relacionado à queda, o traumatismo relacionado à queda. Mas as síncopes benignas, de modo geral, elas não matam. Por isso que a gente dá essa denominação de síncope benigna. Nos casos de síncope maligna, a gente engloba principalmente as causas cardiogênicas. Então é o paciente que tem uma insuficiência cardíaca que já está muito grave, ou é um paciente que tem uma valvopatia muito grave e não está conseguindo sair sangue suficiente do coração, ou é um paciente que tem arritmia. Essa síncope maligna, elas são as que têm a maior capacidade de causar o que a gente chama de morte súbita. Por isso é que a gente tem que diagnosticar o mais breve possível e tem que iniciar a propedêutica, né? Iniciar o tratamento com que a gente consegue o mais rápido possível. Algumas vezes, Marcos, o tratamento envolve justamente a gente tratar a causa base. Por exemplo, digamos que o cara tem uma arritmia
muito provavelmente causada por uma artéria entupida no coração. A gente vai lá e desentope a artéria e vê como é que esse paciente fica. Digamos que ele está tendo síncope porque ele tem uma estenose em uma válvula, não sai sangue suficiente por essa válvula, ela não abre direito. Nesse caso, a gente faz a cirurgia de troca de válvula e normalmente a gente consegue resolver. O problema está nos pacientes em que tem arritmias, ou por algum infarto prévio, ou por alguma outra doença que pode ser genética também, e que ele pode ter arritmia e a gente não consegue reverter. E a gente não vai estar 100% do tempo com o paciente, ele não vai estar internado 100% da vida dele. Normalmente, o que é que acontece quando a gente está diante disso? Talvez seja o momento da gente implantar um dispositivo que dá aquele mesmo choque que o desfibrilador dá, só que internamente. A gente chama isso de cardiodesfibrilador implantável, que é como se fosse um desfibrilador que vai ficar com ele ali para o resto da vida. Ele identifica a arritmia, se for o caso, e dá o choque para o paciente mesmo tendo a síncope, mesmo tendo a arritmia, reverte essa arritmia, né, com um choque interno. Quem já sofreu esse tipo de coisa, né, que tem o CDI e que já sofreu esse tipo de choque, diz que é quase como se fosse um coice de um cavalo no peito, mas normalmente salva as vidas. Um exemplo clássico é o do jogador, acho que é da Suíça ou da Suécia, Eriksen, não sei, da Dinamarca, enfim, é um desses países escandinavos, que sofreu durante uma partida de futebol oficial, né, um desmaio. Na verdade, ele teve uma parada cardíaca por uma arritmia, foram feitas todas as manobras, foi descoberto que ele tinha uma doença genética que predispunha a ter mais arritmias, e esse paciente esse jogador teve que implantar justamente esse dispositivo que eu mencionei. Então hoje, se ele tiver essa arritmia de novo, o próprio dispositivo vai identificar e vai disparar o choque nele para que ele possa ser revertido antes que aconteça algo mais grave. Muito bem, doutor Quênio Santos, ele é médico cardiologista, está na Clínica São José, na rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefones 994-22-3138, 994-31-0681. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos. Eu queria deixar só uma mensagem final em relação à síncope, é que todos os pacientes que têm síncope, o ideal é que eles procurem um auxílio médico, não precisa obrigatoriamente ser o cardiologista, mas que façam uma primeira avaliação. Não menosprezem os sintomas que vocês estão tendo, porque você acha que teve isso desde a infância ou desde que era adolescente. Né? O ideal é que seja avaliado de fato. Realmente não menosprezem esse sintoma. É um sintoma que pode ser desde algo bem simples até algo muito grave, e a gente pode intervir o quanto mais breve possível, né? Quanto mais precoce possível, melhores são os resultados para os pacientes. Muito obrigado pela paciência, obrigado a todos pela atenção e até a próxima. 8h13.